magnífico. É magnífico isso, a instituição da igreja, né? Essa ocasião em que Jesus olhou para Pedro e instituiu a igreja, né? E é interessante que ele fez isso numa profissão de fé de Pedro também, né? Você vê que São Pedro reconheceu que ele era: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? Mateus 15. Então Jesus perguntou, né? E vós, que dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aqui, e aí Jesus fala que foi o Pai que tinha revelado, né, para Pedro e tal, e aí depois ele institui a igreja nessa profissão de fé de Pedro, né? Você veja então que a nossa igreja, ela nasceu, né, pela fé ali, né? Mas já era ali preparado ali para Jesus, né? Jesus já sabia que ele necessitaria de uma, vamos dizer assim, pessoa no tempo, no século, né? Para que continuasse a sua missão, né? Porque mais cedo ou mais tarde, Jesus ia ser crucificado. E aí ele preparou vamos dizer assim, ele preparou esses 12, né? Tirando o Judas, também não deixou ser preparado, né? Porque na realidade não entendeu nada. Caminhou com Jesus, mas não entendeu, né? Ouviu os ensinamentos de Jesus, mas infelizmente não entendeu, né? Mas nós temos aí os discípulos. Então Jesus escolheu esses humildes, homens humildes, né? Porque Jesus tinha e tem um projeto realmente para todos nós. E quando Jesus define ali um líder entre esses 12, aqui ainda era 12, que Judas ainda estava entre eles, né? Então quando Jesus define um líder entre eles, e o meu irmão bem colocava a questão da hierarquia, é porque neste mundo, né, as coisas, elas são organizadas, né? Elas são organizadas para um fim último, para atingimento de um objetivo, para você chegar num objetivo. E você não chega num objetivo se você não tem organização, se você não tem a virtude da ordem, né? Nós precisamos da virtude da ordem. Tudo que nós for fazendo, né? Para tudo que a gente for fazer, a gente precisa se planejar, a gente precisa ver as ações que nós vamos chegar, qual o caminho a seguir, né? O que nós vamos precisar para poder chegar e atingir esse objetivo. Então Jesus já sabia tudo disso, né? E Jesus, mas quando eu for, né, na minha paixão, morte e ressurreição, eu preciso que alguém apacente essas ovelhas, né? Esse rebanho, né? Vamos dizer assim. Então Jesus ele escolheu o líder da nossa igreja, que é o glorioso São Pedro, né? São Pedro. E muito interessante que ao escolher esse líder, né, Jesus, eu vou aproveitar que o meu irmão tocou muito, né, tocou nesse assunto da instituição da igreja, e ele estava falando da chave. Jesus falou da chave. Muito importante esse detalhe aqui. Jesus falou aqui, eu te darei as chaves do reino dos céus, né? Eu te darei a chave dos reinos dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Veja que Jesus passou a chave, né? Eu te darei as chaves. A chave aqui está meio que metaforicamente, né? Vamos dizer assim, né? Mas Jesus aqui nessa passagem ele faz uma alusão ao Antigo Testamento,
Lá no profeta Isaías, existia lá uma pessoa, né, que era responsável pela chave do castelo do rei. E aí, essa pessoa lá na passagem de Isaías, profeta Isaías, estava já meio que, vamos dizer assim, com a idade mais avançada, né? E precisou ser substituído, né? E aí a chave foi passada. O rei falou: não, você vai passar a chave agora para tal pessoa. Você vai vamos dizer assim, se isentar dessa missão aí. Então ele foi e passou a chave. A pessoa agora não é mais aquele que fica, né? Não é mais aquele que está com a chave. Foi passada, foi transferida para um outro ali. E ele ficou responsável pela chave do castelo. Então Jesus fazia menção, né? Tem ligação esse trecho da chave com essa passagem de Isaías. Vou até pegar. A passagem de Isaías, capítulo 22, versículo do 20 ao 22. O livro de profeta Isaías, capítulo 22, do versículo 20 ao 22. E aí aqui Jesus faz a mesma coisa. E por que a chave? Porque a chave, você consegue passar ela, né, para os seus sucessores. Você, quando vai ficando mais velho, né, tá chegando ali o seu chamado a se encontrar novamente com Deus, você começa a passar a chave para o seu sucessor. E aí aí é interessante que no outro evangelho, num outro trecho, Jesus fala que ele vai permanecer com nós até o fim dos séculos, porque essa chave está sendo passada e transmitida. Então, a igreja de Jesus, ela vem desde aquela época. A gente falou um pouco na live, acho que na primeira live que a gente falou da sucessão apostólica, né? Tem um pouco a ver também com a sucessão apostólica isso. Mas o que eu gostaria de frisar aqui? Da questão da chave, né? Que Jesus passou essa chave e com essa chave, né, a igreja, na realidade, Pedro, que é o líder da igreja, vai ter agora a missão, né, a função de fazer o quê? Ligar as coisas da terra ao reino dos céus. Foi o que Jesus falou aqui, né, nesse capítulo que a gente está vendo. Eu te darei as chaves do reino dos céus e o que ligares na terra. O que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. Aqui nós estamos diante de uma função primordial, vamos dizer assim, a primeira função da igreja. A primeira função da igreja, né? A igreja, ela é responsável, né? Ela está nesse mundo, sobretudo, né? Principalmente, para quê? Para ligar a terra ao céu. Essa é a função da igreja. Se desvirtua, se a igreja sai dessa rota, não está dentro da palavra, não é igreja. Não é a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo está aqui para ligar a terra ao céu, né? A igreja não está aqui para, vamos colocar assim, dar alimento físico do corpo para as pessoas. Embora seja questão de justiça, nós fazemos isso, né? Os cristãos precisam, né, necessitam exercitar a justiça nesse mundo, está na doutrina social também da igreja, mas essa não é a função principal da igreja, não é a função principal. Eu preciso, né, a gente precisa voltar, né, a entender a igreja, a considerar a igreja, né, com a sua função principal, primordial. Quando a gente aceitar a igreja, aceitar que a igreja está nesse mundo, não para saciar a nossa fome material, mas a igreja está nesse mundo, sobretudo, para nos levar para o céu, para nos ligar ao céu,
aí nós começamos a aceitar as ordens que Jesus disse em toda a Bíblia, em toda a palavra. Aí a gente começa a aceitar a doutrina do Senhor. A gente começa a aceitar e aderir o projeto de Jesus para a nossa vida. Mas enquanto a gente desprezar a igreja e achar que a igreja está aqui só para cuidar das nossas necessidades desse mundo, aí eu nem preciso de igreja, né? A gente tem as organizações sociais, civis, aí, as ONGs, que fazem muito bem isso, né? A gente pode transferir, sei lá, para órgão público, talvez, não sei se vai, mas para uma ONG, Organização da Sociedade Civil aí, sem fins lucrativos, faz muito bem isso, né? E, obviamente, não leva a palavra de Deus, mas faz, né, cumpre as nossas necessidades materiais. Então, a igreja perde o seu objetivo. Perdendo o seu objetivo não é a igreja de Cristo, porque, né, tudo foi criado para que nós, né, amássemos a Deus. E, obviamente, por causa do pecado original lá em Adão e Eva, no Gênesis, né, nós rompemos com isso, e aí Deus nos resgatou novamente e deixou a sua igreja para fazer novamente essa ligação. Então, isso que é importante a gente frisar muito bem isso. É muito importante a gente frisar, porque a barca de Pedro, né, ela está no mar revolto. E tem muita gente querendo subir nessa barca, não para chegar ao céu. Muitos querendo subir nessa barca para poder fazer ela afundar, né? Mas ela não vai afundar por quê? Não vai afundar porque é promessa de Jesus. Ela balança, mas não cai, né? É promessa de Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Não prevalecerão. Quando a gente achar que ela está caindo, quando a gente achar que ela está afundando, como aconteceu em diversas crises já da história, Deus vai lá e suscita homens, Deus suscita santos, mulheres santas, homens santos, e a igreja novamente, né, volta aí para o seu rumo. Né? Nós estamos vivendo num tempo excelente, né? Excelente para sermos santos. Nós somos convidados a ser santos. Né? E esse tempo é um tempo de graça, que Deus está nos chamando. Né? A gente vê a crise que está ocorrendo na igreja e Deus nos chama. Deus nos chama. Sobretudo aqui, os leigos, porque é o leigo que está no mundo, é o leigo que vive no tempo, é o leigo que vive lá no seu trabalho, é o leigo que está na família, é o leigo que está na sociedade, é o leigo que está na política. Então, é assim que Cristo vai, que a igreja de Cristo vai, né, sendo mais vista, sendo realmente levando, né, o testemunho de Cristo para a vida secular.